Bom, gente, valeu. Desculpa pela agenda aí, então, pelo jeito. Eu mudei de fevereiro para março. E o tema do Creative Mornings é dinheiro. Eu não montei uma apresentação específica sobre dinheiro, até porque não é a minha... Tá dando certo, tá indo bem, mas não é minha filha o dinheiro, na real, e acho que por isso que tá dando certo também. Mas vocês vão ver que tem muito dinheiro a ver com a apresentação também que eu vou mostrar aqui. Então acho que vai cobrir as duas coisas. Se precisar falar de reuse também, acho que também vai dar para entender um pouco disso, porque minha formação no final... Minha formação, eu não sou formado em... Fala no microfone, eu estou som. Precisa do microfone? Precisa. Ah, desculpa. Porque eu fico com a garrafa d'água, já aconteceu isso, eu fico com a garrafa d'água com o microfone e eu já tentei tomar o microfone e falar na garrafa d'água. Bom, eu sou... Quando eu tô falando de reuse, né? Minha formação original, não é formação, mas eu larguei no último semestre da faculdade de análise de sistemas. Eu sou programador originalmente, não, até hoje sou programador. Então, tem muito de criar sistemas sustentáveis e algoritmos e coisas do tipo, e vocês vão ver muito isso no nosso trabalho também. Então, acho que esse tema também tem bastante a ver com o que a gente faz. Eu vou começar a apresentação mostrando... Aqui tem um reel não finalizado do trabalho que a gente está fazendo. Então, estou mostrando para vocês aí, em primeira mão um trabalho não acabado, não deveria estar fazendo isso, mas tinha que mostrar alguma coisa meio nova também para nos apresentar, e eu vou estar mostrando isso para vocês. Geralmente, quando a gente faz uma apresentação, quando a gente está indo numa prospecção, alguma coisa assim, a primeira coisa que a gente faz, antes mesmo de se apresentar, é mostrar o nosso trabalho. É trazer atenção para o cara por aquilo que a gente realmente entrega. Assim. Então, da mesma forma, eu quero começar com vocês aqui. Eu vou fazer um mashup aqui de duas apresentações, eu acho. Isso aqui. Essa é parte da apresentação que a gente usa para apresentar o que é a flag, na verdade. E só para dar um pouco de contexto para vocês, eu montei a Cubo... O meu histórico eu comecei trabalhando com 14 para 15 anos, quando a internet chegou aqui no Brasil. Eu sou de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E Pelotas tem duas universidades de tecnologia muito forte. E na época tinha a Escola Técnica de Desenho, que era a mais forte do país também. No momento que a internet chegou, Pelotas foi a terceira cidade a ser conectada na internet também, depois de São Paulo, foi Porto Alegre e Pelotas. Tinha uma rede que era a Rede Tchê, que ainda existe, que é muito louco. Mas eu entrei para trabalhar com... Eu comecei a trabalhar no suporte de informática, então, na universidade, né, fazendo um estágio não remunerado, para simplesmente aprender. E quando a internet chegou, meu pagamento era a conta de internet, né? Então, eu tinha direito à conta de internet numa época que não tinha nem web, assim, era só Telnet na época, né? Então, era uma coisa muito, muito nerd, assim. E tinha uns 5 caras que se conectavam só lá nessa época. Mas eu dava suporte de informática. Então, um cara ligava, eu estava com um problema no computador, ligava, e aí eu ia lá ajudar a resolver o problema do computador do cara. Instalar os 25 disquetes do Windows na época, ou os 11 disquetes do Word, carregando na mochilinha no sol. Sempre que chegava no lugar, o disquete já tinha torrado, eu tinha que voltar para pegar. Então, mas foi ali que comecei a conexão com internet, principalmente. E por o entorno, a minha mãe também, a minha família foi sempre muito ligada à tecnologia e telecomunicações. Então, tive
alguns tios que trabalhavam na Xerox, outros trabalhavam na Embratel e tinha uma empresa depois de telecomunicações. Minha madrinha, meu tio são programadores, minha mãe é programadora também e gamer meio gamer hardcore da época, que era jogar Atari, telejogo e depois Atari as ganha. Mas então, assim, tinha uma ligação muito forte com isso e com eletrônica e tal. Então, naturalmente, já tinha meio que o lado exato, assim, na cabeça da ciência mais exata também, e da lógica, né? Bom, comecei a trabalhar lá, a internet chegou, a internet comercial chegou, eu entrei eu passei no vestibular para análise de sistemas aí quando estava com 16 anos e comecei a trabalhar no primeiro provedor comercial. E no provedor comercial também dava suporte de internet, mas comecei a desenvolver projetos eram páginas de internet nessa época. Só que o que acontecia é que eu tinha a parte de tecnologia, mas tinha uma parte de design muito forte, porque simplesmente tinha, assim, o que não era comum nessa época, porque a internet era coisa de programadores, né? Então, assim, não se tinha interface. E eu comecei a desenvolver algumas interfaces muito interessantes para a época. E isso começou a aparecer muito. E disso acabou virando a primeira empresa que eu montei, que acabou virando a G2, que hoje ainda é uma das maiores agências aí do Brasil, que a Publicis acabou comprando. Mas montei com outras duas pessoas. Um deles, um designer que era fantástico, assim, e aí acabei aprendendo muito mais de design, e a parte verdadeira do design. Antes era muito, acho que experiências mais próprias, assim, e ele tinha um background de design mais forte, então a gente trabalhava muito junto. O nosso turno era das 10 às 4 da manhã também, então acabava que o silêncio, a proximidade fazia com que a osmose funcionasse muito mais forte ali. Então, acabei dando um salto muito grande de design em função dessa parceria com o Cristiano na época. A gente montou essa empresa e essa empresa a gente vendeu, saiu de Pelotas, era nós 3 em Pelotas, aí foi para Porto Alegre, vendeu 50% dela e depois vendeu mais 50% dela pro cara que era o dono da Bombril em São Paulo, foi para São Paulo também. Depois tinha a entrada de um outro grupo de participação dentro desse business, foi a hora que eu saí dele. E saí meio brigado, assim, até porque no momento que a gente liderava o business junto, né? Mas no momento que começa a entrar gente com muito mais experiência, aqueles piás acabaram virando totalmente incompetentes, né? A coisa estava dando super certo, mas na hora que chegou alguém um cinquentão e sentou lá dentro, olhou para os caras de 19, 20 anos, apesar do negócio estar super bem, trabalhando com todos os clientes legais de São Paulo, tudo rolando, a coisa só crescendo. Meus amigos todos trabalhavam lá também, porque não tinha ninguém para trabalhar com isso, então eu tive que convidar meus amigos e ensinar o que sabia também para eles poderem trabalhar. Mas nessa hora eu virei meio que um incompetente, assim. E acabei brigando e saí de lá. E foi meio que um momento bem difícil, assim. Mas saí de lá e logo depois montei um outro business, que foi a Rage. O nome também, acho que não era por acaso, parecia interessante, mas agora eu começo a lembrar, porque eu estava muito, acho que era contido, né, querendo gritar, na verdade. E a Rage nasceu um pouco disso, e a Rage foi uma coisa super interessante, porque juntou um grupo criativo e com muita arte, muita gente que não trabalhava com internet também, mas foi a hora que eu comecei a trabalhar com gente de fora, assim, começou a entrar gente de tudo que é background diferente, e comecei a perceber que independente perceber de verdade, né, que independente da formação, se tinha objetivo de verdade, a gente vai fazer, e era gente muito comprometida em fazer coisas legais. Então, mesmo sem os skills certos, a gente conseguia entregava coisa muito legal, e foi um momento muito forte, e muita dessa galera da Rage ainda está comigo ou próxima, na verdade, até hoje, assim. E foi realmente um momento interessante. A Rage era um business que a Prax, que é a holding era, né? Eu não sei se ele tem ainda, mas que era do Washington Oliveto, ela era sócia desse business, junto com uma agência lá do Rio Grande do Sul, que o nome era Scala. E todos esses business, eles eles já estavam em Porto Alegre, São Paulo, essas coisas. Todos eles sempre deram muito certo e sempre estavam presentes aí, sempre eram projetos nacionais que a gente trabalhava.
Depois de passar um tempo ali na Rage também, comecei a dar de cabeça na parede também, uma hora, cabeça no teto. Que era, cara, não tô conseguindo... pra mim a coisa tinha que acontecer mais rápido e eu não conseguia explicar para os outros caras, para os outros sócios e para pessoas também que tinham mais experiência em mercados já estabelecidos o que era que eu estava imaginando ou visualizando, sei lá. E a velocidade a velocidade que as coisas iam não me dava muito barato. Eu era muito mais rápido do que as coisas estavam acontecendo. Ou tinha essa ansiedade de ser mais rápido. E acabei percebendo que talvez o problema de tradução não era os caras que não entendiam, era eu que não sabia explicar também. E aí acabou entrando um momento de bastante introspecção, assim. Eu acho que eu não estou me fazendo entender e por isso que as coisas não acontecem. Não é que os caras não querem que aconteça, eu acho que se eu conseguisse me fazer entender, as coisas aconteceriam. E acabei saindo para montar a Kubo, e aí a Kubo sozinha, sem investidor, sem muito apego. Não sozinha, era com outros 2 amigos de novo, mas não tinha todo esse apego desse networking gigante, coisas que no final acabavam nos travando. A gente poderia fazer o que a gente gostaria de fazer. E ao mesmo tempo, eu larguei a faculdade de análise de sistemas, acabei tentando publicidade, mas não era para mim. Acabei me formando e aí depois nesse momento eu fui estudar finanças, gestão estratégica de organizações com ênfase em finanças, e acabei me formando nisso, que era, eu preciso saber falar sobre isso, porque senão, cara, o tamanho vai ser sempre esse. Então acho que era ali que a tradução faltava, e realmente aconteceu. No momento que eu comecei a saber falar sobre dinheiro, aí entra o tema, a coisa começou a acontecer de verdade. E a Kubo, ela nasceu já nesse pensamento mais híbrido, né? Eu não queria trabalhar com internet mais. Eu queria dar soluções para os caras, independente do que fosse, né? Tipo, eu vim da internet, mas, cara, eu não posso dar uma solução para um problema se eu sou focado em uma só solução, né? Às vezes o problema eu não vou conseguir resolver com aquilo se eu for muito nichado, né? Então a gente já criou essa coisa híbrida que pedia para as empresas nos briefarem business e a gente entrega a solução que a gente achasse melhor. E a internet, naturalmente, acabava aparecendo muito sempre, mas não tinha essa expectativa. No momento que eu montei a Kubo, eu montei um outro business também, o nome é Santa ainda, que era um business de produção de conteúdo audiovisual. Até porque a gente fazia isso muito na internet, mas as ferramentas eram diferentes, né? Então, produzir conteúdo para a internet, produzir conteúdo para a TV, outra coisa, eram ferramentas diferentes, mas para mim isso uma hora ia integrar, que é como está acontecendo hoje. Então, assim, eu fui aprender também a produzir conteúdo, dirigir filme, toda a parte de 3D e animação para outros meios que no final ia acabar integrando com a internet, como rola hoje, que antes era só Flash na internet e aí fora After Effects e essas coisas, e aí eu achava que uma hora ia integrar e hoje realmente está integrado. Mas fui aprender isso e montei a Santa também. A Kubo e a Santa deram muito certo, assim. A Santa era uma produtora específica, a Kubo era outra, uma agência. As velocidades são diferentes, mas as duas deram muito certo. Eu acabei saindo da Santa como sócio, mas acompanhando os meninos que estão aí super próximos até hoje com a gente. A Santa é uma das principais produtoras do mercado hoje, produtoras transmídia aqui do Brasil, e trabalha para outros mercados, em Nova York e outros lugares também. E a Kubo, ela simplesmente aconteceu. Logo a gente começou a trabalhar com a Unilever e algumas pessoas, no início, as pessoas nos olhavam muito como digital, mas logo algumas começaram a apostar na gente e dar os desafios grandes na nossa mão. E quando dava a nossa mão, a gente ia convertendo um a um, e a coisa começou a dar certo. E aí começavam a nos chamar, e o negócio foi crescendo. A gente não prospectava, trabalhava só nisso, né? Fazia o trabalho e deixava a coisa acontecer. O orgânico fazia o negócio acontecer. E a gente foi passando de marca a marca. Hoje a gente é uma das maiores agências da Unilever aí na América Latina, trabalha 16 marcas, eu acho, se não me engano. Trabalhando projetos on, offline, whatever, que nem a gente fala da Kubo, que era The Monster Whatever Hot Shop, né? Tanto faz o que a gente vai fazer, a gente tem que fazer. Bom, no momento que a Kubo saiu ali, trabalhando com a Unilever, depois trabalhou com Pepsi, depois trabalhou com Google, depois trabalhou com Kraft, agora Samsung, Embratel, e só clientes que a gente focava, que eram marcas globais ou líderes de mercado. E focando nisso porque eu não preciso ter muitos clientes, né?
Se eu tiver esses clientes, eles já são grandes universos, né? E a gente pode focar mais nessas relações. Então, a gente não... E até hoje, né? Não existe uma prospecção ativa, ela é muito reativa ao que o orgânico está fazendo. É muito mais atender como a coisa acontece. Mas chegou no momento que era assim, bom, estou pronto agora, estou com a estrutura certa, o time certo, a reputação interessante, me sinto bem também, agora preparado, com mais idade, não sou mais aquele moleque sonhador também. As pessoas, por mais que eu ainda tenha alguma dificuldade de traduzir às vezes o pensamento, mas acho que hoje estou muito melhor preparado. Agora eu preciso de ajuda para fazer esse negócio crescer, porque eu acho que agora os caras vão entender. E aí a Interpublic entra no jogo, que a Interpublic é um grupo de comunicação global, um dos maiores grupos de comunicação do mundo. Existe um desafio que eu vou falar para você sobre o desafio da indústria de comunicação, o que está acontecendo nela no mundo inteiro. E eu só consegui visualizar isso também por causa do background aí de finanças, né? Então os caras estão num problema muito grande, todos estão, e são empresas de capital aberto também, então assim é um problema que fica muito maior, porque reage na bolsa, né? E para os caras, para mim, o que eu queria... Eu estou com a estrutura certa, agora eu preciso fazer... Eu sempre trabalho... Os projetos que a gente faz sempre foram projetos tanto para o Brasil, como regionais da América Latina, como globais também. Lá. Só que agora eu quero ser mais agressivo globalmente. Eu estou com o melhor time e pessoas que têm essa ambição também. Então agora, vamos lá. Vamos brigar em outros mercados, em mercados maiores também, até para a gente continuar excited pelo business, assim. E aí a Interpublic entrou no jogo e eu vendi 70% do business para a Interpublic para eles nos ajudarem a crescer internacionalmente. E para eles, o deal era, preciso usar o teu modelo como laboratório, porque o nosso modelo ele não depende do que a indústria de comunicação depende. A indústria de comunicação depende de mídia, né? Acho que se vocês trabalham dentro dessa indústria, vocês devem perceber isso. Então, vamos lá, 15% do business dela é outras coisas, 85% é mídia. E, ao mesmo tempo, a gente não depende disso. Então, se despluga a mídia, o nosso business continua de pé e bem. E, ao mesmo tempo, eles precisam ter uma solução nova para o mercado, porque são agências muito tradicionais que esses grandes grupos têm. Então, agências elefantes brancos do passado, né? Então, assim, e o cliente anda mais rápido do que a gente mesmo, né? Então, ele já está pedindo coisas muito novas e a oferta dos caras era muito pequena. Então, para a gente ajudar eles no novo e para eles nos ajudarem no globo, era meio que esse deal. E usarem o nosso estrutura como laboratório também. E aí a coisa começou. Só que no momento que a gente estava... No momento que tu faz um deal com uma empresa desse tamanho, e é uma empresa de capital aberto, tu tem que começar a integrar alguns dos processos, principalmente na parte de back-office dessa empresa, porque tu tem que responder a um capital aberto agora. E é um processo bem complexo, assim, né? Um processo que levou para a gente um ano e pouco, mais ou menos, né? Então, sistemas financeiros, processos financeiros, coisas assim... que eu criei uma camada para que isso não afetasse a operação do jeito que a gente tocava, mas que tudo bem, a gente tinha que responder essa necessidade dos caras. Isso foi muito bom para a gente, porque hoje a gente tem uma organização assim 110%, então eu consigo saber real time o que está acontecendo com o meu business em todas as unidades de negócio, rentabilidade de tudo. Foi super bom essa parte, apesar de difícil, foi super bom. Mas durante esse processo, apesar da Cúbula ser reconhecida como uma agência super inovadora dentro do mercado, e hoje a gente está aí, a nossa briga sempre é com as maiores agências do mercado, eu percebi que o mercado estava nos entendendo. E quando o mercado está nos entendendo, está te entendendo, é porque tu não está inovando mais, né? O repertório comum, ele pressupõe uma falta de inovação, né? Inovação é novo, é algo que ninguém fez. Então, quando o business deu certo, é porque ele deu errado, se tu pressupõe que é inovação. E aí, cara, eu comecei a tremer, assim, me assustei mesmo, porque não pode, tipo, era muito legal quando a gente era o outsider, que ninguém entendia. Agora, se os caras entendem, fudeu, a gente não está fazendo mais o novo e agora o nosso modelo é replicável também. Então, é óbvio que vai começar muita gente a chegar e falando da mesma forma. E eu não sei se vocês perceberam a quantidade de agências que começaram a usar discursos parecidos, até estética parecida, até textos da nossa apresentação. Tem uma agência nova que acabou de abrir, que é um concorrente até de amigos, que é assim, cara, é óbvio que as pessoas vão confundir se vocês estão com a gente ou não, porque é a mesma coisa, tá? As formas geométricas iguais, é tudo igual.
E aí, puta, e eu sempre fui um que, eu dou aulas sobre o nosso processo de trabalho para os meus concorrentes, né? Os caras podem pagar e vai lá no sábado, que é a missa de sábado que a gente fala, e eu abro como a gente apresenta para o cliente, o processo de trabalho, quais são as pessoas e tal. E a coisa começou a disseminar, mas, eu forcei um pouco esse movimento e agora estava acontecendo e, ao mesmo tempo, me colocou numa posição de, tu não é novo mais. Apesar de ser muito novo. A gente tem inovação na frente de praticamente todos os caras de advertising aqui no Brasil também. Mas, pra gente já não é mais, porque o repertório começou a ficar mais comum. E aí vou ter que fazer outra coisa, vou ter que começar a criar outras coisas que os caras não entendem, senão vai dar problema. Aí eu criei a Flag, que é essa holding hoje, que ela tá com 5... Tem mais unidades, eu vou explicar um pouquinho para vocês, mas é uma holding que a gente chama de Creative Disruption Network. Então, ela é com business que tem modelos de negócio de alguma forma diferentes para a indústria. E que é complexo, sim, muitas vezes de entender, e que não são coisas para dar certo agora, mas que é a hora da gente começar a bater a cabeça. Mas desse jeito, a gente traz de novo aquela coisa mais fresca, que é o que a gente gosta de fazer. A gente gosta de não ser compreendido. Faz parte de começar a traduzir, até a gente conseguir explicar. Mas, ao mesmo tempo, sempre está desenvolvendo alguma coisa que até é uma investigação, uma descoberta até para nós mesmos. E essa coisa que eu estou tocando hoje, né? E aí eu cuido de toda a parte de produto disso, né? Então, eu sou de arte e de tecnologia, então eu cuido da parte de produto, cultura e gestão macro desse business, e tem outras pessoas que me ajudam a tocar cada unidade. Hoje a Cubo tem um CEO, as outros business, cada business tem um CEO, e eu sou o CEO da Flag, que é o que a gente está tocando hoje. Vou mostrar um pouquinho só para vocês como que a gente apresenta. Então, assim, essa foi a oportunidade que a gente criou a Cubo, na verdade, a falta de mudança, né? Então, a falta de mudança do mercado fez com que a gente criasse essa estrutura. E imagina, o nosso mercado ele se repete o tempo inteiro, e a publicidade mesmo, ela é a mesma há muitos anos. E claro que ela está presa num modelo que ele é um modelo sustentável do modelo na perspectiva do modelo de negócio. Por isso que não tem nada muito criativo aqui no Brasil em modelo de negócio, porque ele depende somente da mídia para se sustentar, né? Então, assim, aqui as agências do Brasil, elas dão a criação de graça para poder receberem a mídia, né? Só que se vendem como criativos e tal. Então, assim, não fecha a ideia, né? A ideia não fecha, porque, na verdade, não é quem tu é de verdade por trás. No final, tu vai ter que abrir mão daquilo para poder pegar aquele dinheiro. Então, não faz sentido, né? Mas, então, assim, a falta de mudança abriu portas para um modelo novo, que é o que a gente fala. E é um modelo que, se tu começa a olhar, ele está criando os maiores cases hoje, lá fora também e tal, que são modelos diferenciados de comunicação. É o que a gente escuta. Quando é o mesmo modelo, a gente já não se interessa, a gente gosta de ver modelos novos, né? E criando novos padrões para a indústria também, mas adicionando um novo valor para os clientes, né? Que é mostrar o valor que agrega. Que isso tem muito a ver com tecnologia também agora, né? O dinheiro está movendo da mídia para serviços de valor agregado. E serviço de valor agregado é serviço que agregam valor, na verdade, né? Mudando um pouco a sintaxe. Mas os números mostram isso. E hoje tu tem muitas ferramentas para mostrar resultado, como nunca teve. E só vai ter mais. Então tem aquele dilema que a gente tinha, a gente nunca conseguiu provar o valor da ideia. Isso vai acabar, a gente vai conseguir provar o valor da ideia. Então a gente deveria, muita gente se assusta com isso que está acontecendo, mas a gente deveria estar celebrando que isso está acontecendo. Porque a gente vai conseguir provar o quanto cada ideia que a gente faz agrega para um cliente, né? Então, assim, os números estão mostrando e os clientes estão pedindo isso. Isso é melhor, é mais sexy, é mais inteligente também. Porque se tu cobrar baseado no valor que tu agrega, tu vai cobrar o valor que tu agrega. Isso faz sentido. Lá, porque quando o cara paga por... A gente sempre reclama, né? O cara, me paga por hora homem e eu tenho uma puta ideia. Tá bom, mas o que a tua ideia agregou para esse cara? Tu sabe? Não sei, mas é uma puta ideia. Então, não tem como cobrar. É guessing. Só que vai acabar esse guessing. A tecnologia vai acabar com isso. Lá. Bom, e a gente acredita em mudança, e a gente acredita que essa mudança não é mais uma opção. Isso é o que está acontecendo com a indústria. A nossa indústria,
ela é uma indústria que ela está nessa linha de risco, porque ela é baseada em variáveis, e aqui entra um pouco da tecnologia e da ciência exata, que agora começa a pisar no campo da ciência humana, né? Comunicação é uma ciência humana, só que no momento que a gente está hoje já trabalhando com números, e a gente percebe que a gente até está usando margem de erro algumas vezes para calcular potencial de ideia, o potencial de resultado, a ciência exata está pisando no pé da ciência humana. E a ciência humana vai ficar cada vez mais exata. Porque eu sei exatamente que estímulo que eu tenho que colocar para aquela resposta acontecer. E eu sei o número daquela resposta. E eu sei as variáveis mínimas para essa resposta, as máximas. E isso quer dizer que a gente está trabalhando em interação humana com uma ciência exata por trás. Então, isso vai rolar. O que acontecia? A ciência humana ela é subjetiva também, porque ela pressupõe interpretações, pressupõe relações e assim vai. Mas no momento que tu começa a colocar mais ciência exata lá em cima, o risco começa a diminuir. Ela é subjetiva e tem risco. Pode dar certo, pode não dar. Por isso que aqui no Brasil, principalmente, todo mundo, além de ser técnico de futebol, é publicitário também. Todo mundo comenta a campanha, todo mundo acha que dava para fazer maior. A gente que nunca fez porra nenhuma já sabia que, puta, eu faria esse filme diferente ou essa ideia diferente e tal. Porque não tem, é subjetivo. E, na verdade, a pessoa pode opinar. Ela não precisa de experiência, porque é subjetiva. Eu não posso provar que aquilo que eu estou fazendo tem mais valor que isso que aquela pessoa está dizendo, independente da experiência dela. Mas no momento que entra a ciência exata no jogo, e tecnologia, e número, que hoje a gente tem por trás, essa coisa começa a mudar. E a publicidade, ela deixa de ser um risco. Ela passa só a agregar valor. Porque hoje o jeito que o meu time já planeja, ele planeja sem risco. Ele não entende risco. Ele não entende por que o cara vai arriscar. Se ele tem como provar e criar uma campanha que ela não tem risco. A gente sabe as variáveis, a gente sabe como converte, a gente trabalha em worst case cenário e tudo que a gente fizer de bom só aumenta o valor, não diminui mais. Né? Isso está acontecendo, isso é um layer de tecnologia que a gente está colocando no topo e hoje a gente está fazendo isso como flag, né, para todas as unidades que a gente tem, mas tem várias empresas fazendo isso também globalmente. Isso vai acontecer, vai chegar. Não vai acontecer de hoje, né? Não vai acontecer amanhã esse negócio, mas vai acontecer em algum momento, né? As pessoas também se assustam muito porque, puta, isso vai quebrar a indústria e tal. Não, cara, isso só vai, a gente só precisa ir ressignificando um pouco. E sempre vai ter espaço também para toda essa subjetividade, mas a gente tem que ir ressignificando um pouco. E essa sempre foi a minha aflição de ser um cara de tecnologia dentro da indústria de comunicação, porque eu não entendia como os clientes compravam aquelas coisas que os caras apresentavam. Apresentação de 200 slides que não faz sentido nenhum, cara. O cara fez criou um monte de hipótese, e no final ele fala assim, eu acho que é isso. Caralho, o cara tá botando todo esse dinheiro no eu acho que é isso. Puta, a campanha a gente vai investir 30 milhões porque eu acho que é isso. Mas eu analisei as pessoas, eu fui lá, essas que são as métricas, o mercado está aqui, e ele acha que é isso. É um cara, imagina, é uma pessoa, um grupo de pessoas interpretando uma camada de dados que não são interpretáveis, que são subjetivos. E aí, para mim, tinha muito essa aflição quando eu estava participando em processos até com outras agências que era, como, cara, tu consegue vender esse negócio? E no final, eu passei a vender também esse negócio. E eu também passei a ser subjetivo também. Né? Mas aos poucos a gente foi se ligando que isso não dá, isso vai acabar, cara. Isso vai acabar ou vai acabar com a gente e pra gente não faz sentido. Eu tô muito sendo, muitas vezes, sei lá, o cara paga pra... Se bem que a gente é bom dessa interpretação, mas a margem de erro pode ser... A possibilidade de erro é muito grande, apesar de não acontecer tanto. E era por isso também que, na hora de achar profissionais, a gente buscava gente, não que tinha experiência, mas que tinha sensibilidade. Né? Então, assim, não interessa o que o cara faça, tem sensibilidade, vem aí trabalhar. Nunca criou, nunca planejou, foda-se, chega aí, vamos trabalhar. A pessoa precisava ser sensível com essas coisas, sensível a interpretar, porque aí a gente minimizava o erro. Essa era a ideia. Mas é isso que está acontecendo realmente. Aí a gente criou isso que a gente chama que é a Flag, que é esse network de creative Disruption Companies, que foi criado para ajudar pessoas e marcas a descobrir, dar um improve e transformar suas realidades. Né? Quando a gente fala pessoas e marcas, é porque precisa fazer sentido para a gente. Isso não é nosso trabalho, isso é a nossa vida. A gente tem que se divertir pra caralho. E a gente tem que conviver com gente que a gente admira pra cacete. E é isso que a gente faz na Flag. A gente tenta criar uma situação que a gente viva. E viva bem. Ganha a grana que tem que ganhar, se divirta no dia. A gente passa mais tempo lá do que fora de lá, cara. Então, assim, não faz nenhum... pelo menos na minha cabeça, a maior burrice
É a maior burrice eu ir lá trabalhar num lugar que, na verdade, eu tenho que sair de lá para fazer sentido. Tipo, então é isso que a gente está tentando fazer, é criar um grupo que faça sentido para todo mundo todos os dias, que a gente se divirta fazendo o que a gente faz, que a gente sabe que no final a gente tem que ter dinheiro para bancar aquilo, mas a gente tem que ter dinheiro para bancar aquilo. E a gente só precisa interpretar que é desse jeito. Né? Por isso que a gente fala que antes de marcas são pessoas. Se der certo para a gente, vai dar certo para o que a gente faz. Né? Então, e aí a gente explora aí os campos da indústria criativa, né, para criar e para prover triggers para mudança nesse mundo que está super comoditizado e vai continuar comoditizado. A gente entrega disrupção através de empreendedorismo agressivo, na verdade, ideias de empreendedorismo agressivas, trabalho de comunicação outstanding e aumentando os limites da tecnologia. E tecnologia, ela faz parte. A gente não vai conseguir provar mais nada sem tecnologia. Né? Mas a gente consegue provar muita coisa na tecnologia. Muitas vezes o valor da nossa ideia. Quando eu sei o valor da ideia que a gente entrega para o cliente, eu não preciso cobrar o trabalho. Eu cobro só o que a ideia agrega. Isso é muito legal. Então, assim, eu vou poder começar a não cobrar mais o nosso trabalho. A gente montou uma agência que não cobra mais o trabalho, que ela só ganha se o business do cara, se a gente bater o objetivo de business do cara. Não? Então, não é mais se eu alcançar o objetivo. É assim, a gente é muito agressivo, cara. A gente só quer ganhar se eu bater teu objetivo de business. Porque isso vai criar uma linha limpa para ele, dentro da linha, da estrutura financeira dele, que ele vai poder dividir também. Porque ele não ia ter aquele dinheiro. E eu quero aquele dinheiro que sobra para ele dividir um pouquinho comigo. Então, esse é um exemplo. Né? Eu vou passar aqui algumas coisas só para mostrar um chart para vocês. Cada empresa tem um guerreiro diferente, tal, tem todo um desenho, parece um videogame no final, mas é meio que cada um é uma bandeira, né? Flag é bandeira. Cada empresa é uma bandeira, cada empresa tem um conceito por trás, cada empresa tem um guerreiro que lidera e tal. Tem uma coisa estética também que é muito forte, né? Então a parte de design e de histórias é muito forte lá dentro. Mas então esse é o ecossistema que hoje a gente tem com os clientes. Com os clientes não, né? Que é quando a gente está falando de indústria de comunicação, que a gente tem consultoria e inovação, marketing, criação e serviços de mídia, inovação, produção de inovação e conteúdo, e new IPs e novas propriedades intelectuais e valor compartilhado. E hoje a gente tem unidades trabalhando em cada uma desse pilar. Né? Então a gente tem a Cubo, que é a agência que é a mais conhecida, que é a que originou tudo lá. A gente tem a Pong, que a Pong já é esse modelo de agência que só trabalha pelo valor que ela agrega para o cliente. Né? Então, assim, a margem da Pong ela é 0%. Quando nas outras eu tenho que ter margem, elas têm relacionamentos mais tradicionais, a Pong ela trabalha com 0% de margem e eu começo a ganhar dinheiro e aí as margens aumentam muito na hora que eu provo para o cliente que eu fiz um resultado, que entreguei um resultado de business para o cara. A gente tem depois a Iceland Second Nation, que é a produtora de tecnologia, que está parte hoje em Porto Alegre também, que é produção de tecnologia, não é de digital só, ela produz digital, produz mobile, mas produz tudo que se imagina de tecnologia, até, sei lá, qualquer coisa, tipo objetos conectáveis, interações, instalações, o que for. Tem a Comitê que a gente chama uma produtora de narrativas visuais, então, desde o filme da TV, a experiência de marca que tem uma narrativa um desenho de narrativa super específico, que é como se fosse botar um diretor de filme para dirigir um evento. Conteúdo, foto, 3D, animação, são esses caras que fazem. E a gente montou um outro business que a gente chama de Skull, que é como se fosse uma empresa de venture capital, uma incubadora e uma aceleradora, que a gente trabalha em 3 pilares, que um é pegar as ideias das pessoas que trabalham com a gente, transformar as pessoas que trabalham com a gente em empreendedores, né? Então eles empreenderem suas próprias ideias. Existe um êxodo profissional da indústria de comunicação para o empreendedorismo e a gente quer, na verdade, ajudar essas pessoas que querem empreender a se desenvolver seus próprios negócios. A gente tem um outro pilar que é captar fora da nossa estrutura ideias e pessoas também que têm um potencial e colocar a nossa máquina a ajudar esses caras. E o outro é para investir e comprar empresas que a gente acredita que podem ser o futuro da comunicação. Né? Aqui já tem uma empresa que a gente não comunicou ainda, mas que já comprou. Na verdade, aqui tem 2 que a gente comprou, que a gente deve
que a gente deve comunicar aí nos próximos 2 meses. Mas que são empresas que, cada empresa que a gente coloca aqui dentro, ela influencia o ecossistema inteiro. Então, no momento que eu compro uma empresa aqui embaixo, ela gera mais trabalho para cá, para cá, para cá. Né? Tem porta de entrada de cliente direto, mas tem porta de entrada de cliente entre o relacionamento entre essas empresas. Então, ele começa a se tornar um ecossistema mais sustentável como um grupo de comunicação. Hoje, os grupos de comunicação, eles têm empresas aqui. É isso que existe nos grupos de comunicação. Um percentual muito pequenininho aqui, mas muito aqui. O que a gente está tentando fazer é criar um grupo de comunicação mais sustentável, né? Que existe realmente colaboração entre todas essas interfaces. Bom, quero contar só para provar um pouco disso que a gente está falando, de como a tecnologia agora ela está entrando como uma camada estratégica dentro do business, e o que está acontecendo é que no futuro tudo vai acabar sendo mensurado e a gente vai conseguir exercer e mostrar mesmo o potencial das nossas ideias. Hoje a gente já tem muita ferramenta que ajuda a provar o potencial do que a gente está fazendo, né? Tanto no pré, uma ideia, como no pós, no desenvolvimento de uma ideia mesmo. Só que o grande problema hoje é o processamento de todos esses dados. Não é só esse problema, tem um problema de conectividade. Então, quando a gente está falando de internet, a internet já está conectada. Nos Estados Unidos, TV já está conectada, a rádio já está conectado. Daqui a pouco o out of home vai estar conectado, então os meios já vão estar conectados. A tua TV vai estar conectada de um jeito que ela vai saber quantas pessoas estão sentadas na sala assistindo o que está sendo o estímulo. Tu está com o teu celular o tempo inteiro, então a gente consegue traquear tudo o que está acontecendo, toda a interação de uma pessoa com qualquer tipo de coisa, né? O problema disso é que existe um problema ainda grande. Depois da conectividade, existe um problema de processamento, porque processar todos esses dados é muito complexo ainda. Então, essas estruturas de dados estão sendo criadas agora e o processamento desses dados é algo que ainda vai levar algum tempo. Mas hoje, por exemplo, o poder de processamento que a gente tem por segundo equivale ao cérebro de um inseto. E a gente já vê muita coisa muito louca acontecendo. Só que o poder de processamento é um inseto. Daqui a pouco a gente vai ter o poder de processamento de todos os cérebros humanos conectados. Quando chega nisso, qualquer coisa é possível. Imagina qualquer coisa. Tipo, a indústria de comunicação é uma coisinha de nada, mas qualquer coisa é possível. A gente sabe exatamente tudo o que está acontecendo. E chega a ser assustador também isso. E, tipo, parte da história porque é assustador também. Mas o ponto é, isso é fato, isso vai acontecer, vai estar tudo conectado e a gente vai estar processando qualquer interação, a gente vai estar misturado também com outros dispositivos que quando se fala muito sobre singularidade é quando o humano encontra a máquina e ele não percebe mais, porque lá a gente já... Imagina que a gente anda com o nosso HD o tempo inteiro no bolso, né, que é um celular, né, que nos pluga com o mundo. Hoje a coisa que mais vicia uma criança é tu desplugar ela, mais do que qualquer tipo de droga. Se tu tirar o celular de uma criança de 13 anos, ela bate com a cabeça na parede. Porque é isso, cara. Tu é dependente desse negócio. Se vocês pensarem quantos números de telefone vocês lembram hoje, versus que vocês lembravam antes, tu está terceirizando parte da tua memória para aquele negócio que anda no teu bolso. O que vai acontecer? Esse negócio não vai mais andar no teu bolso, vai andar, vai fazer parte de ti, obviamente. Só que isso vai rolar. No momento que isso rola, a tua conexão com o todo é muito maior. Tu expande muito mais. E todas as coisas que acontecem, elas passam a ser traqueadas. E hoje a gente fica pensando, não, mas isso é invasão de privacidade, etc. Blá, blá, blá. Mas isso é uma discussão da nossa geração, que é assustada com esse tipo de coisa. A galera que cresce, que nasce, nem pensa. Uma criança usando uma rede social, o que ela faz? Eu sou aberta para todo mundo. Se alguém faz alguma coisa, eu tiro do meu círculo. O que a gente faz? Não, eu só ponho no meu círculo aqueles que eu confio. É uma inversão, é diferente, né? Então, assim, isso vai realmente acontecer. Mas é isso que está acontecendo. Então, a gente hoje tem um poder de processamento de um inseto, de um inseto. Daqui a pouco a gente vai ter de um rato, daqui a pouco de um humano, daqui a pouco de todos os humanos juntos em 1 segundo. No momento que a gente fizer isso, a gente consegue entender qualquer coisa. Tá? Pegando só um exemplo, e é uma forma para ilustrar para vocês, né? Em 97, o computador da IBM, que era o Deep Blue, ganhou do Kasparov numa partida de xadrez. Isso era inimaginável, uma máquina ganhar de um humano num negócio que é complexo. Ainda mais xadrez, que é um dos jogos mais complexos, e ele é quase a prova de máquinas conceitualmente. Mas isso aconteceu. Em 2011, que é agora, o Watson, que é o novo Deep Blue, e olha que interessante, ele já é chamado Watson por quê? Para começar a não assustar, porque essas coisas estão entrando dentro da gente. No momento que eu coloquei o nome de uma pessoa ali dentro, eu tenho como é que
Eu me relaciono de uma outra forma com isso, é mais fácil de eu aceitar. É uma pessoa agora, não é mais um computador. E esse cara ganhou dos caras no Jeopardy, que é um jogo, para quem entende tecnologia e engenharia reversa, é muito complexo. Ele dá a resposta e a gente tem que achar a pergunta. E, cara, como que uma máquina, que no final o processo de aprendizado de uma máquina, a gente criou também, e ela é linear, da mesma forma que a gente pensava, né? O nosso aprendizado era linear. Até o momento que a gente percebeu que o nosso aprendizado não é linear, nosso aprendizado é quase tridimensional. E isso começou a ir para uma máquina também. E a máquina começa a fazer engenharia reversa de uma outra forma. E esses caras... E o Watson ganhou no Jeopardy, que é um dos jogos mais complexos agora de 2011. Que, na verdade, foi o lançamento da IBM, do Watson, para começar a trabalhar em alguns mercados. Mas eu vou mostrar para vocês o que acontece com isso. Aqui está o jogo do Watson. O Watson é o cara do meio. Tá? Só olhem isso, que tem uma série aí de 5 perguntas. This city, mentioned in Joshua, showed the walls had been repaired 17 times. Watson. What is Jericho? Correct. 400, same category. This mystery author and her archaeologist hubby dug in hopes of finding the lost Syrian city of Urkesh. Watson. Who is Agatha Christie? Correct. Same category, 600. At the Olduvai Gorge in 1959, she and hubby Lewis found a 1.75 million year old Australopithecus Boise-eyed skull. Watson? Who is Mary Leakey? You're right. 800, same category. Harriet Boyd Hawes was the first woman to discover and excavate a Minoan settlement on this island. Watson? What is Crete? Yes. Let's finish Chicks Dig Me. No final ele ainda fez uma piadinha com os caras. Mas é bizarro isso. Mas pensa assim, isso é o que a IBM fala. Isso é como a IBM apresenta o Watson. Através de uma série de colaborações chaves, o Watson tem o objetivo de ajudar e dar um empower na decisão em diversas indústrias. O jeito que o New York Times fala. Para a IBM, esse evento não foi somente um instante muito bem apresentado ou marketizado, né? Porque o Watson ganhou o prêmio de $1 milhão daqueles 2 caras, né? Os caras estavam ali, quem ganhasse ia ganhar o prêmio de $1 milhão e o Watson que ganhou o prêmio de $1 milhão, lá. Mas prova que a companhia deu um big step em um mundo onde máquinas inteligentes vão entender, responder aos humanos e talvez, inevitavelmente, substituir alguns deles. Então, assim, as máquinas entram no jogo também, elas entram para fazer parte do trabalho que a gente faz hoje. E é ridícula a quantidade de trabalho que a gente faz que a gente não precisa fazer. É ridículo. Em publicidade, então, é absurdo. 70% do trabalho que a gente faz é totalmente desnecessário. Totalmente desnecessário. E aí, nisso, o que acontece? A tecnologia entra no jogo para fazer essa história e nos traz, além de muito mais performance, muito mais certeza. Porque a comunicação vai mudar mesmo. Aqui é só o vídeo de publicidade. Mas ele fala, e aí as indústrias que eles falam aqui, healthcare, corporate, finance, não falam advertising, óbvio, né? Porque a nossa indústria é nada para a sociedade. Mas, ao mesmo tempo, assim, é óbvio que entra na nossa indústria também. E já está entrando. A gente já está usando, imagina, a gente já está usando muito de tradução de Big Data. Imagina como isso vai evoluir, tipo, e aí a gente tem que se preparar. A parte mais engraçada para mim disso é isso aqui, né? Que é I'm an IBMer. É como se fosse o... Não sei se vocês lembram disso, que I'm a Mac, I'm a PC, I'm a IBMer. Então é tipo o computador tentando se falar como se fosse uma pessoa, né? Que vai entrar dentro do jogo. Mas o que vem próximo pra gente, né? E aí, na minha cabeça, um pouco do que a gente está visualizando, né? De uma ciência humana para uma ciência exata. Óbvio que não é 100% disso, né? E essa frase ela acaba ficando aqui porque ela
desse jeito porque é uma tagline também. E essa tagline ela chama mais atenção e assusta mais, e é parte do meu processo de encantamento também de vocês, que é a gente assustar mais, porque aí vocês prestam mais atenção. Não é que é 100% uma ciência exata, óbvio que não, né? Sempre vai ter uma... É humano, comunicação é humano, mas ela é cada vez mais exato também. Lá. Hoje, se a gente está falando dos principais functions dentro de uma agência de comunicação, lá. Então, definição de goals, que na verdade isso aqui é de cliente muitas vezes, mas é muito do que a gente faz às vezes, né, para cliente também, que é em traduzir de verdade o problema. E a gente até fala dentro da agência que o desafio não é achar a solução, cara. No momento que tu traduzir o problema de verdade, aí sim a gente vai ter a resposta. Não, mas então, definir qual que é o problema de verdade, desenho de estratégia, desenho criativo e produção, setup de campanha, né? Setup da atividade, distribuir os assets criativos, que é mídia mesmo, né? Fazer placing de mídia, essas coisas. E otimizar essa mídia, que antes não tinha essa prática também no passado, em mídia tradicional, comunicação tradicional, não existia otimização. Fez a campanha, botou no ar, acabou o trabalho, né? Hoje, o pensamento que a gente tem não é isso, né? A gente fica otimizando o trabalho o tempo inteiro, né? Então, se a gente pensar essa situação, hoje, parte dela já está sendo feita de forma robotizada, né? Então, pela gente também. Então, distribuição dos assets, que é a distribuição das coisas que a gente cria, e otimização real-time, já está sendo feita. A agência que a gente está montando em Nova York, ela já é assim direto, não tem gente mais distribuindo asset para mídia. Tanto é planejando mídia também, que é uma coisa muito específica. A gente está tirando o planejador de mídia para ser um cara de inteligência de canais, que é muito diferente, porque planificar mídia é uma coisa muito do século passado. E também tem um ponto que é assim, como tu tem a noção... não, vou botar naquela revista porque vai dar mais resultado. Por que raios vai dar mais resultado? Se tu está criando uma hipótese e a gente tem uma situação que ela pode criar 1 milhão de hipóteses, se esse cara acertar 1% das vezes, é muito melhor do que o teu 100% de acerto. Então, assim, tu não pode entrar nesse jogo. É burrice entrar nesse jogo, né? E ponto, isso vai mudar. Então, a gente tem que ressignificar o trabalho. Não é que vai acabar a prática, é só ressignificar. É isso também que a gente fica assim, então você está falando que vai acabar planejador de mídia? Não. Vai acabar criativo? Não. A gente vai ressignificar, a gente vai mudar um pouco. Isso é bom pra gente. Porra, a gente fica provocando tanto que os caras inovem, por que a gente não olha para o próprio umbigo e também evolui, porra? Né? Então, acho que esse é um ponto importante, mas isso aqui já é uma coisa que é tipo check, done. Né? Tá feito. Logo, que é isso, por exemplo... Esses são módulos que a gente já está começando a desenvolver também. Então, assim, o desenho de estratégia, ele já está muito automatizado também. A produção dos assets criativos, gente, criação vai ser automatizada. Só para dar um exemplo para vocês, no ano passado, teve uma empresa, não lembro o nome da empresa, tem alguma coisa a ver com Narrative Science. Bom, teve uma empresa que ela escreveu 3 mil artigos jornalísticos durante o ano, e ninguém percebeu que era um robô escrevendo. Ninguém percebeu. Então, ela estava cobrindo a área de esportes e publicando num jornal bastante conhecido, e ninguém percebeu que era um robô escrevendo. E, ao mesmo tempo, tu consegue... Não é que ele fica duro, tu consegue mudar o tom do robô. Eu quero que ele faça, que trabalhe com mais, que seja mais informal, eu quero que seja super formal, eu quero isso, quero aquilo. E o robô aprende. E ele vai e faz. E o ponto é que ele aprende, a iteração dele é estímulo-resposta. No momento que ele fez um estímulo e as pessoas começaram a dar o feedback, ele começa a entender aquele feedback e adapta na linguagem dele. Ele faz isso naturalmente rápido. E muito mais rápido, 24 horas, não para de fazer. Lá. Essa mesma empresa ela fechou um contrato, eu acho que esse ano é com o Wall Street Journal, que ela vai escrever 3 milhões de artigos e ela vai cobrir não só esportes, mas agora ela vai começar a cobrir economia. E o ponto é, imagina, são caras escrevendo, entendendo, noticiando coisas. Imagina em comunicação, que é estímulo-resposta. O cara vai dizer assim, ele vai te fazer ele vai te provocar com uma ideia, dependendo do que tu responde, ele te provoca com outra, e assim vai, e ele cria milhões de hipóteses, muito rápido. Se a gente for muito bom, do jeito que é sobre-humano e falam que é escravidão quase, a gente consegue criar 15 hipóteses num dia, dentro de uma agência de publicidade. Imagina com um cara que cria 5 milhões de hipóteses. E vamos dizer que ele só faz merda.
5 milhões de hipóteses, ele pode acertar 0,01% delas, ele vai performar melhor que qualquer um de nós. Então, porra, cara, isso vai acontecer. Vai acontecer, é fato, né? Quando hoje a gente está vendo empresas tipo Google, Facebook, com toda a tecnologia que esses caras têm, o jeito que eles mudaram a mídia inteira, e aí a gente começa a ver a mídia e a comunicação, o futuro dela não está sendo desenhado por comunicadores, está sendo desenhado por engenheiros. Porra, por que isso não vai acontecer? Se já está acontecendo. E é só um inicinho. Vai chegar e vai chegar na gente também. Mas muitas dessas coisas já está acontecendo. Também. Por exemplo, a gente criou uma fórmula dentro de casa, que é uma fórmula para marcas não investirem mais. Não, vamos lá, essa é uma frase complexa, mas é para mudar a relação das marcas com mídia paga. Para tu investir em mídia paga somente o que tu tem necessidade real, para tu não rasgar mais dinheiro. Só que vai chegar um ponto que as marcas vão falar direto com as pessoas, então elas não têm por que buscar audiências em canais pagos, e canais que não são os próprios canais que elas têm. Se hoje alguns dos nossos clientes apertam um botão e eles falam com milhões de pessoas, alguns deles com 30, 35 milhões de pessoas, por que eu vou ter que capturar audiência num canal de fora? Por quê? Lá? Se todo o desenho de planejamento é baseado em cobertura, frequência e afinidade. Cobertura o cara tem, frequência é quantas vezes tu vai apertar o botão, afinidade é as pessoas estão conectadas contigo, tudo certo. E se a gente está mudando até o desenho de afinidade para site demográfico, de target, né? Site demográfico para comportamental, se as pessoas estão conectadas comigo é porque elas querem falar comigo também, elas são potenciais consumidores também. Então, assim, a lógica que o mercado criou, agora tipo, o que está acontecendo, cai essa lógica. Ou a gente vai ter que mudar a forma dessa lógica e provar que ela não estava certa para a gente conseguir salvar alguma coisa, ou a gente vai ter que mudar também, porque a lógica que a gente inventou, agora ela é entregue de outra forma. E ela é entregue de outra forma de um jeito que o cara não consegue dizer, tu está errado. É isso mesmo, o que eu quero é cobertura, frequência e afinidade. Tá bom. Então a gente criou uma fórmula que começa o cara a botar dinheiro aqui dentro, e aos poucos essa audiência começa a ir para o cara, e depois ele começa a apertar o botão, acessar a audiência direto, e não precisa mais investir em mídia de fora, porque ele já tem o próprio canal dele. O que influencia essa fórmula? Essa variável aqui, que a gente chama de WASA, que o nome dessa variável é We Are Social Animals. O que aumenta a conversão? Isso é a parte que eu gosto muito na comunicação, e aí tem muito a ver com a parte humana dela também. O que acontece? As mensagens que mais, né, a gente fez, isso aqui era um projeto de, eu tenho um MBA também numa universidade em Berlim de liderança criativa, que esse era um projeto de graduação, e acabou virando uma fórmula em um algoritmo, que é a fórmula, e aqui está mais o algoritmo, a lógica do algoritmo que a gente estava desenvolvendo. Mas nos testes que a gente fez, quais são as mensagens que elas mais convertem? Quando tu faz, isso é a parte do caralho que eu acho que a publicidade pode ajudar a deixar o mundo mais do caralho, que é quando tu deixa uma pessoa feliz ou quando tu emociona uma pessoa, tu converte ela no máximo. Não existe nenhuma coisa que converta mais do que tu deixar uma pessoa feliz ou emocionar uma pessoa. Nada. E por que isso acontece? Porque uma pessoa ela só é feliz quando ela divide a felicidade com alguém. Ou ela só se emociona de verdade quando ela divide essa emoção com alguém. Quando ela divide essa emoção com uma pessoa, ela aumentou o poder do impacto, porque tem mais uma pessoa. Se ela se emocionou demais, ela divide com muito mais. Então ela multiplicou, botou numa potência muito mais alta esse impacto. E isso faz com que eu chegue em muito mais gente, gastando muito menos dinheiro, quando eu faço uma pessoa feliz ou emociono uma pessoa, porque ela divide naturalmente. E vocês sabem disso agora porque vocês veem isso acontecendo também. E a gente sabe disso agora porque a gente vê acontecendo e consegue mensurar isso agora. Nossa, eu fiz o cara feliz. Olha só, dividiu com um monte de gente. Nossa, eu joguei só uma mensagem funcional, só ele viu. Né? E eu tive que pagar para ele ver. Ele não passou essa porra adiante. E aí a gente começa a parametrizar isso, jogar numa fórmula e prova que o cara que emocionar as pessoas ou deixar elas felizes gasta menos dinheiro do que o cara que não faz isso. Então, quando agora a gente bateu no bolso dos caras, aí eles vão começar a mudar o comportamento. Quando antes isso era só um conceito, a gente não tinha como provar, as pessoas, mas puta, eu tenho que vender meu produto aqui. Tem que ser super funcional. Quando tu faz super funcional, tu diminui a potência da fórmula e aí tu tem que gastar mais dinheiro para impactar o número de pessoas que tu precisa chegar. Mas quando tu deixa ela feliz, quando tu emociona ela ou deixa ela feliz, tu chega no mesmo número com muito menos dinheiro. E se agora bate no bolso, o cara muda. Então, o marqueteiro ruim tem que gastar mais grana.
E que do caralho isso. Isso é muito do caralho. Porque aí a gente vai começar a se divertir de verdade, fazendo mais sentido para a sociedade, porque a gente sabe que se deixar uma pessoa feliz ou começar a emocionar as pessoas, a relação delas com o todo muda. A vida delas muda. E a gente é bombardeado por milhares de mensagens todos os dias. Só que imagina se essas milhares de mensagens fossem mensagens que nos levantassem, nos deixassem felizes, ou que nos emocionassem de alguma forma. Isso ia ser muito forte. E a gente acredita que isso vai acontecer. Quais são as coisas que diminuem a potência dessa fórmula? Quando eu começo a falar de muita coisa que não é relevante para o cara, que é o que geralmente a gente faz na maioria das vezes. Né? A parte divertida do negócio é 5% do negócio, 95% é coisa que não faz sentido nenhum para uma pessoa. Né? Então, isso diminui a potência da fórmula. O que aumenta a potência da fórmula? Que aqui tem duas coisas que é duas pílulas, na verdade. Uma pílula é a pílula de verdade. Quando é uma mensagem verdadeira, aumenta a potência, porque reflete na pessoa, ela entende aquilo. E quando é uma mensagem simples, é mais forte ainda, porque ela não precisa de repertório. Quando a gente está pensando em fazer algo que uma pessoa divida, lembrem muito do repertório. Porque o repertório acaba intimidando ela a dividir, porque ela não quer dividir alguma coisa que ela não sabe explicar também. Então, quanto mais simples for, maior o potencial desse negócio reverberar, porque a pessoa divide, porque ela quer dividir, todo dia ela fica buscando o que ela pode dividir com a pessoa do lado. E essa pressão é cada vez maior, todos os dias, porque todo mundo está dividindo muita coisa. Então, ela precisa ter alguma coisa que ela tenha repertório para conseguir passar adiante, porque se alguém questionar, ela vai explicar. Mas, bom, isso funciona. Isso a gente já aplica no dia a dia. Então, quando a gente está criando ideias também, a gente já está aqui, puta, qual que é a variável disso aqui? A gente fragmenta cada coisa em 3 e a gente, puta, aqui está com 3 aqui, está com 2 aqui, etc. Puta, está com 3 aqui, porra, vamos diminuir e tal. Só que isso aqui, dependendo da variável que chega, ele influencia aquela fórmula de lá. E aí o cara gasta menos grana. Estou terminando aqui. Por exemplo, a gente estava falando que a gente contrata pessoas com sensibilidade, independente do que os caras fizeram. Mas, por exemplo, agora eu começo a testar a sensibilidade das pessoas também. Que é o que a gente fala, a gente começa a treinar precogs também, de sensibilidade. Pessoas que têm o sentimento de massas. Né? Porque se os meus clientes eles estão conectados com massa, hoje eu consigo saber exatamente o que as pessoas estão sentindo sobre aquela mensagem real time. O sentimento das pessoas sobre uma mensagem eu consigo extrair, mas ao mesmo tempo eu consigo extrair de um indivíduo. Né? Então, por exemplo, a gente tem um gadget que é tipo isso, que o nome do gadget é Emotive, que a gente deu uma hackeada na API e eu consigo expor uma pessoa para uma mensagem e sentir e ver o que ela está sentindo aqui dentro desse algoritmo. E eu começo a comparar o que ela sente versus uma massa e eu consigo saber pessoas que têm sensibilidade de milhões de pessoas. Esse cara aqui tem sensibilidade de, 3 milhões de pessoas. Puta, mas esse cara aqui tem a mesma sensibilidade de 50 milhões de pessoas. Tu que escreve. Isso começa a acontecer. Então a gente começa a sentir, a gente começa a nos sentir também. A gente começa a treinar nossa sensibilidade também. Isso pode ir para um lugar muito ruim, né? Se cair essas coisas em mãos erradas. Mas pensem, se a gente está falando é porque já caiu em mãos erradas. Há muito tempo. Essas coisas não chegam na gente porque a gente achou primeiro. Essa coisa chega na gente porque alguém já testou muita coisa aí e agora está chegando no mercado esse tipo de coisa. Só que não existe solução pronta. Tudo a gente tem que comprar, redesenhar, criar tecnologia em cima. Não existe nada pronto. Mas essa é a máxima de engenheiro, né? A engenharia ela fala isso, né? Que os dados eles batem a opinião. E esse é um problema. Mas eu não acredito nisso de verdade. Eu fiquei tentando achar o que bate a opinião de verdade. Né? E até o algoritmo acabou me ajudando um pouco nisso, porque eu tenho toda a estrutura racional desenhada. Então, assim, eu não tenho erro. Eu já sei que se eu fizer esse estímulo, isso vai acontecer. Mas, porra, como eu aumento o potencial disso, né? E para mim, bom, esse chat aqui não precisa, mas para mim a única coisa que bate dados é tipo coração, sensibilidade, sabe? Esse é o único jeito de tu mudar alguma coisa, porque já está tudo escrito matematicamente. A única forma de tu mudar alguma coisa é tu trazer alguma coisa nova, ou alguma coisa que tu sente de verdade, né? Então, assim, para mim, tipo, esse sentimento que é capaz de bater dados é a única coisa. É a única coisa que faz mudar a lógica também, porque a lógica ela está escrita.
Só que é isso que um empreendedor tem, é isso que um inovador tem, é isso que pessoas com muita sensibilidade têm também. Elas trazem uma coisa nova, uma coisa que elas realmente estão sentindo e elas colocam isso no jogo. E isso bate qualquer tipo de dados também, muitas vezes. E é por isso que a inovação nasce. Porque está todo mundo numa curva que é uma curva que agora ela já se prova. E aí chega alguém e traz uma porra nova. E o cara que traz a porra nova, ele está indo contra tudo aquilo que está escrito. Só que esse cara tem uma vontade, um coração tão forte de fazer aquele negócio acontecer, que ele faz acontecer. E, tipo, se eu não acreditasse nisso também, eu ia estar muito mais assustado, porque eu acho que eu tenho um pouco da mistura das duas coisas, mas essa aqui é mais forte que aquela outra. Na hora que a gente consegue desenhar um algoritmo que, puta, a gente viu toda a publicidade e eu olho, puta, fudeu. Mas aí a gente começa a analisar um algoritmo que ele chega assim, porra, mas se eu deixar as pessoas felizes vai converter mais? Ah, do caralho. Aí volta de novo a pilha. Só que quando aquilo nasce é por causa desse coraçãozinho aqui que está nascendo. E é isso que é bom de sentir, é bom de, sei lá, de dividir também, porque estimula também. Estimula e dá vontade e o jogo nunca termina. Que é um pouco do que eu senti também no momento que a Cubo ali, porra, cara, os caras estão nos ligando agora para trabalhar. E ao invés de ficar feliz, era tipo, que merda, cara. Os caras estão entendendo o que a gente está fazendo, a gente nem site tinha, como é que os caras sabem o que a gente está fazendo? Não? E aí, porra, não, muda de novo, cara, cria alguma coisa. Tá, mas isso que a gente está fazendo, não tem como provar isso, não tem como. Mas, porra, vamos provar. Vai ter como provar se a tecnologia aumenta todo dia. Hoje não tem, mas daqui a 1 ano vai ter muito mais capacidade. 2 anos vai ter mais, não vai ter menos. Menos não vai ter. Então, assim, começa agora. Começa a dar de cara, a dar soco no prego agora. E, gente, é isso que eu trouxe para vocês. Falou. Gente, a gente tem, como a gente passou um pouquinho do tempo, a gente tem uns 5 minutinhos para perguntas e respostas. Alguém anotou alguma coisa interessante? Tem alguma pergunta? Tudo bem. Eu queria entender um pouco como que funciona esse processo de mensuração, né, de métricas dentro do processo da agência. Por exemplo, quando você mostrou aquele slide onde o primeiro processo, o primeiro step a gente tem que repensar o problema, é dali que surgem as métricas, é dali que surgem as variáveis. Isso já é abordado com o cliente desde então. Entender o processo de desenvolvimento, principalmente no caso de vocês, que imagino que não tem um modelo pronto, como você mesmo disse. Né? Então, tecnologia, todo momento, os processos são diferentes, porque um pouco dessas dificuldades que o processo funciona. Tá. Tem um ponto assim, primeira coisa, as métricas que a gente trabalha na indústria de comunicação são métricas criadas para a indústria de comunicação fazer sentido, mas elas não fazem sentido de verdade para o business do cara muitas vezes. Então a gente cria uma bolha em torno da gente para a gente fazer sentido, mas não é uma coisa que influencia de verdade no business do cara e é o motivo que eles ficam nos contratando e nos recontratando. Então, o que a gente tenta fazer é tentar descobrir qual que é a métrica de negócio, não de comunicação. Essa é a primeira coisa. A outra coisa, para mim não tomar muito tempo sobre o processo, deve estar na internet isso. Saiu um artigo nessa última Harvard Business Review que fala sobre como Big Data está transformando comunicação. E explica exatamente isso que eu estou falando aqui. Exatamente, eles mostram os processos e que, assim, claro que não é exatamente igual ao que a gente usa, mas assim, o conceito é exato. E acho que ali seria, com muito mais profundidade até, dividir contigo, até para ser rápido aqui, dar chance para outras pessoas perguntarem, a melhor forma de explicar, porque está muito estruturado. Mas pensa, a última Harvard Business Review é a matéria da capa disso. O interessante é que quando sai nela, agora as empresas começam a assumir que é case também. Então... Oi? Então, agora... Foi, né? Quando saiu ali, tipo, antes a gente está muito falando da nossa rede, né? Que é a publicidade cobrindo a publicidade, a caras da publicidade ali, falando que um está fazendo isso, outro aquilo e tal. E aí é uma bolha, mas quando a gente está indo para esses periódicos que são de negócios, e o da Harvard, por exemplo, o negócio já se expande. E aí começa os CEOs falando, cara, o que esse cara está falando que a gente não está fazendo, e a coisa começa a acontecer. Mas dá uma olhada. Na Forbes, eu li o da Harvard, foi essa semana, e tá muito bom o artigo, muito bom mesmo. Bem didático e explica bem isso. E acho que é uma super leitura legal, assim. Me impressionou bastante também, isso já me assustou mais, né? Que isso tá já nesse nível, que o cara tá conseguindo explicar desse jeito.
Mas acho que é uma recomendação interessante aí. Tá? Primeiro, que vai estar falando que você está agora? Eu tô com 33, cara. Queria que você explicasse um pouco de onde são suas referências, de onde você tira. Eu vi que você, durante a sua palestra, você fala bastante disso em inglês. Quero saber se é mais fora, assim, Europa e Estados Unidos, por ter um mercado um pouco à frente do nosso, ou se é mais interno, processo de conversão de negócio. Cara, assim, Bom, eu sou de tecnologia, né? Depois fiz publicidade e estou muito inserido na indústria de publicidade. Não me formei em publicidade, mas muito inserido, né? Então, assim, tem muitas referências daí. Acabei me formando em gestão de organizações, tem a parte de finanças muito forte, então matemática, essas coisas é algo do dia a dia, né? Por causa da programação também. Tenho um MBA de liderança criativa em Berlim também, que eu não terminei, na real, mas chega uma hora que a educação é foda, chega uma hora que tu olha assim, cara, não consigo mais também. Mas eu vou acabar, eu acho, em algum momento. Mas tem um MBA de Berlim que é bem interessante. Fiz um curso em Stanford também, de interação homem-máquina, e Singularity University também, que é robótica, inteligência artificial, biotecnologia e essas coisas. A minha referência, ela não vem da publicidade, tipo, eu sou um cara que não acompanho tanto a publicidade em si, ela vem muito mais de... Acho que assim, uma boa referência é Singularity University, Ray Kurzweil, esses caras, assim. Eu acho que ali tu consegue trazer muito insight. Se tu consegue usar aquilo e refletir pro teu lado, rola, assim. Eu peço pra galera também, tipo, não olhar as referências do nosso mercado, né? Porque se a gente olha as referências do nosso mercado, a gente desenha uma barra que a nossa capacidade é ultrapassar a barra. Só que tu levanta um pouquinho a barra. Quando tu não sabe o que está acontecendo, a tua chance de fazer uma coisa nova é muito maior. Então não é assim, acompanha pouco. É tipo, não acompanha, cara. Não acompanha, não olha. Porque se tu olhar, puta, fudeu. Porque aí tu vai tentar ser um pouquinho melhor que o cara. E aí tu um pouquinho melhor, o ano que vem vai ser um pouquinho melhor. E é assim que acontece nas Olimpíadas, né? O cara bate por 1/100º de segundo o outro, cara. Se ele inventasse um treino totalmente diferente, ia poder chegar um cara e ir lá e, fazer pela metade do tempo, sei lá. Não vai, mas seria legal isso acontecer. Mas eu tento fazer isso. Às vezes não dá, porque você tem que ir lá, dar uma olhadinha e tal, né? O ego fica te enchendo o saco e querendo ver o que está acontecendo, mas a gente tenta não fazer. Então, participa pouco de festival, não escreve em festival criativo o que a gente faz. A gente tem também agora, esse projeto vai ficar mais forte, que é uma universidade para nossa galera, mas é do resto do mundo, não de publicidade, que assim abre a cabeça para tudo que está acontecendo no mundo, mas não exatamente a publicidade. A publicidade a gente acha um jeito de fazer, mas olha para o resto e tenta trazer para cá, para o nosso dia a dia. Sei lá, não sei se respondi ou te confundi, mas... Gente, a gente tem que encerrar, realmente. Posso fazer só uma perguntinha rápida? Até uma extensão que eu tinha perguntado. Era só te perguntar um pouco de sua rotina diária em termos de leitura, sites que você busca tendências ou informações que você acha que... Aliás, sites que estão antenados em tendências, que você acha que são interessantes de leituras, não sei, talvez diárias, semana. Cara, eu acho que é muito aqui, assim, a minha leitura é muito para esse lado. Eu vou muito pro lado da tecnologia, espaço, universo, essas coisas que eu não sei se é uma busca mais pessoal ou ela é profissional, mas eu não misturo as duas coisas. Eu acho que influencia, assim. E acho que tem acontecido mais, assim. Eu acho que as pessoas têm ido buscar referências de fora e tu recebe muita coisa também. Mas eu não tenho, assim, tipo, tenho o meu reader lá que eu coleciono algumas referências. Mas eu acho que é muito o círculo que tu desenha para tua volta, cara. Eu tenho a sorte mesmo de sempre ter pessoas muito legais na volta. E isso me influenciou muito e me influencia até hoje, assim. Eu tenho pessoas realmente brilhantes, assim, trabalhando perto. Pessoas muito novas que me assustam até. Tipo, o cara que senta do meu lado, a gente tem uma máquina de impressão 3D ali na minha mesa e a gente hoje prototipa coisas de tecnologia e objetos, etc. Puta, o cara tem 23 anos, saca? E, é muito foda o cara. Tipo, ele é absurdamente foda. A menina que era a pessoa mais foda que eu tinha na minha equipe, agora ela não tá mais comigo, mas ela saiu da publicidade também, mas ela, tipo, 24 anos, ela trabalha comigo desde os 18. E é uma pessoa que, ela acende o lugar que ela passa, sabe? Então ela traz
uma vida absurda, assim. Tu tem curiosidade sobre como aquilo acontece. Tem outro menino que é um outro designer agora com 23 anos também, que trabalha comigo há um tempão, mas agora foi passar uma temporada na fábrica, que é na Benetton, lá na Itália. Que é incrível, cara. Então, eu não sei, eu acho que é mais, pelo menos o que eu sinto, assim, a minha referência, eu não sei se eu sou capaz de desenhar minha própria curadoria, assim, eu sinto que eu tenho um reflexo muito grande dessas pessoas que vão passando perto, assim. Então, assim, o que eu tento fazer é, ao máximo, ficar mais próximo deles, assim, que pelo menos é o que eu tenho orgulho, tenho curiosidade, tenho essas coisas. Valeu. Gente, eu posso também ficar ali também, a gente pode trocar uma ideia ali fora, né? Se vocês quiserem. Eu tenho que sair daqui a umas 11 horas. Que horas são? Então dá tempo também, se vocês quiserem falar mais. Gente, mais uma vez agradecendo todo mundo. Foi um prazer receber vocês aqui. A gente vai ter mais uns 20 minutinhos, 15 minutinhos de café ali fora, vocês podem ficar à vontade. E, bom, é isso. Mais uma vez agradecer a J. Chebli, a 7,5, a Casa Una e também a Casa Infinita. E daqui a um mês vocês podem voltar que vai ter mais um. Obrigado.